Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Newton Pinheiro, fundador da plataforma TradePeer. Estamos de volta com mais um vídeo hoje no canal e hoje eu quero abordar um tópico bem importante, que é como que funciona o processo de scroll dos tokens dentro da plataforma. Antes de mais nada, eu já quero agradecer a sua participação. Te convido a deixar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, aqueles amigos que você tem aí nos grupos de WhatsApp de Kotai, outros kotaianos aí, né? Compartilhe com eles o canal da plataforma para que eles possam também interagir aí com a gente, tá bom? Fica aí as redes sociais para vocês poderem se inscrever no Twitter, no Facebook e principalmente no Telegram, tá? Entre no Telegram, porque é lá que eu estou sempre vendo algumas atualizações, que às vezes não dá para colocar como em formato de vídeo aqui, eu sempre posto lá algumas atualizações a respeito da plataforma e aí ali a gente também tem uma área para a gente conversar, né, a respeito da plataforma. Bom, também um outro lembrete que eu queria fazer para vocês é que está rolando a promoção da plataforma que está doando 2.000 tokens para quem se conecta na plataforma e abre um trade. Então eu queria convidar vocês a entrar na plataforma. A promoção vai até o próximo dia 30, então não perca a oportunidade aí de vocês conhecerem um pouco mais da plataforma, ver como que funciona o fluxo de compra de tokens, né? E ainda ganha 2.000 tokens de graça, tá? Vocês só precisam se conectar na plataforma com a sua carteira, que pode ser uma carteira, como eu já disse, zerada, vazia, não precisa de BNB, não precisa de USDT, porque você está comprando. Então, como comprador, você não precisa ter BNB na carteira, tá? Então, só se conecta aqui na plataforma, vem aqui na sua página de perfil, coloca o seu endereço de e-mail, depois você volta aqui na lista de ofertas, localiza o vendedor TradePeer oficial, abre um trade de compra em cima dessa oferta, e aí você vai estar limitado a 2.000 tokens, tá ok? Clica em abrir trade de compra, e aí vai aparecer uma outra tela aqui, que é a sala de trade, e você clica no botão marcar como pago. Não precisa pagar, porque é uma promoção gratuita, você só marca como pago. Iremos receber a notificação do seu trade, faremos a validação e você vai receber de graça 2.000 tokens na sua carteira, tá bom? Bom, então, recadinho dado, vamos voltar aqui na apresentação de hoje. Então, hoje eu quero abordar um assunto muito importante, que é o processo de scroll da plataforma. Mostrar para vocês, eu fiz aqui uma animação para tentar mostrar para vocês de forma mais gráfica como que o processo de scroll funciona. Então, o scroll, ele é o ponto-chave aqui dentro da plataforma, porque ele é o mecanismo que garante ao comprador e ao vendedor que o processo será concluído com sucesso, ou se tiver alguma disputa dentro de uma determinada transação, todos os tokens do vendedor estão reservados, estão protegidos. Então não tem como o comprador ter acesso a ele se não pagar. E também não tem como o vendedor receber e não liberar. Porque se ele não liberar, o comprador pode abrir uma disputa e aí serão feitas as devidas validações, né? E estando o comprador certo, os tokens serão liberados para o comprador. Então, o scroll ele é um mecanismo importante desse processo e ele acaba transformando essa experiência muito mais segura, transparente e confiável, como vocês verão aqui nos exemplos que eu irei apresentar. E diferente do que muitos pensam, o scroll ele é usado em muitas coisas. Por exemplo, você pode usar scroll em transações imobiliárias, o próprio Mercado Livre. Eu não sei se ainda está assim, né? Porque faz muitos anos que eu não uso o Mercado Livre. Mas eu lembro que o Mercado Livre você tem lá o processo onde o comprador ele compra, ele paga, mas o pagamento fica retido, certo? Até que
o comprador vai receber um produto, vai depois entrar na plataforma e falar, ok, recebi, teve boas condições, ok. Aí a partir daí é que o Mercado Livre libera o dinheiro para a conta do vendedor, correto? Isso é um scroll, entendeu? E no mercado P2P, o scroll ele é primordial para garantir aí a segurança de ambas as partes, para garantir transparência e até para garantir que todos os participantes ali, o vendedor e o comprador, irão seguir o fluxo do processo, né? Que é, eu abri uma oferta, eu entrei com uma compra, eu paguei, o vendedor recebeu, libera e o comprador recebe os seus tokens, tá ok? Então, vamos lá. E qual que é o papel, então, do scroll na TradePeer? Ele atua como um cofre digital, neutro, que mantém os tokens do vendedor bloqueado até que o pagamento seja confirmado. Então, o comprador vai falar que pagou, o vendedor vai fazer essa validação, obviamente olhar na conta dele, né, para saber se o dinheiro realmente entrou na conta dele, e hoje através do Pix é instantâneo, né? Ele recebe um Pix, a aplicação dele ali no celular já manda a notificação que ele recebeu um Pix. Então é fácil validar isso, certo? Então os tokens ficam ali bloqueados. E para o comprador é muito bom, porque o comprador sabe que os ativos existem antes de pagar. Ele tem a garantia de que ao comprar, por exemplo, 500 mil tokens de um determinado vendedor, aqueles 500 mil tokens já estão reservados, já estão protegidos. Não tem como o vendedor retirar os tokens do scroll. Quer dizer, ele tem, desde que não haja uma transação, ou no caso, um trade aberto sobre a oferta. Se o vendedor criou uma oferta e não tem nenhum trade aberto naquela oferta, ele pode encerrar a oferta, né? Desistir da venda, não quero vender mais. Então, ele encerra a oferta, recebe todos os tokens de volta. Então, aí, nesse momento, os tokens saem do scroll da plataforma e voltam os tokens para a carteira dele. Agora, a partir do momento que tem um trade aberto em cima de uma determinada oferta, o vendedor não consegue resgatar aqueles tokens de forma alguma enquanto aquele trade estiver aberto. Tem que encerrar aquele trade. Ou ele vai confirmar e vai liberar os tokens, ou se tiver aí algum problema, vai abrir um processo de disputa e as coisas serão avaliadas. Tá certo? Então, a liberação é condicional, porque o vendedor só libera os tokens após confirmar o recebimento. E em caso de cancelamento de uma oferta, o vendedor tem a garantia de que os tokens retornarão para a carteira dele, tá bom? Então eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês poderem entender como que funciona o scroll da TradePeer. Então você tem um vendedor, e esse vendedor ele cria uma oferta. Ele cria uma oferta de 1 milhão de tokens, por exemplo. E aí ele coloca na oferta dele que ele aceita trades entre 100 mil, que é o mínimo, e 1 milhão, que é o máximo, que é o total de tokens que ele está querendo vender, tá bom? Nesse momento ele tem então ali 2% dos bonds, e vocês vão entender ali onde que entra esses bonds, porque os bonds é justamente para garantir, olha, se você tiver algum problema, se você agir de má fé, se você não liberar os tokens, vai haver uma disputa e você vai ser penalizado, e a penalização de 50% em cima das taxas de bonds, tá bom? Então também tem ali a taxa da comissão, que é 1,5% em cima do total. Então, no total, o vendedor ele vai ter que fazer scroll de 1 milhão e 35 mil tokens. Então, quando ele preenche lá o formulário de criação de oferta, ele vai colocar lá esses valores, vai dar um total de 1 milhão e 35, ele vai clicar para criar uma oferta, vai aparecer a janelinha da carteira dele para ele confirmar o scroll, ok?
no momento que ele confirma o scroll, o contrato inteligente da plataforma retira esse 1.035.000 tokens da carteira do vendedor e trava no scroll. A partir daí, só o vendedor consegue tirar esses tokens de volta para a carteira dele usando a própria carteira. Ninguém mais. Porque o endereço de scroll, ele foi criado no momento em que o contrato inteligente foi publicado na blockchain. É um endereço, como outro qualquer, mas ninguém tem chave, ninguém tem senha, então ninguém consegue acessar aquilo. O contrato ele só é acessado através da aplicação. Então a aplicação ela tem funções que guardam o token scroll, que retira o token do scroll, mas somente mediante o próprio dono da carteira. Entendeu? É um processo extremamente seguro. Então, voltando aqui, o vendedor viu o total de 1.035, ok, vou fazer o scroll disso. Então, abre-se a carteira, ele confirma e esses 1.035.000 tokens são travados pelo contrato inteligente no scroll, ok? Então, você tem lá 1 milhão de tokens, que é o que o vendedor deseja vender, tem 20 mil dos bonds e tem 15 mil da taxa de comissão. Tudo bem? Tudo fica separadinho dentro do scroll, isso fica separadinho ali. Então imagina que a oferta então é ativada, aparece como disponível na lista de ofertas, e aí aparece um comprador. O comprador vê aquela oferta, se interessa e vai abrir então um trade em cima daquela oferta. Então o comprador fala, ok, eu vou comprar 115 mil tokens desse vendedor. Então dentro do processo de scroll, lá dentro do cofre, aquele 115 mil já é reservado para aquele comprador. Então, daquele total de tokens que o vendedor tinha, já retira 115 mil e reserva. Dos bondes de 20 mil, é tirado 2% do total que está sendo adquirido, ou seja, 2.300 tokens. Da taxa, é tirado 1,5% do total que está sendo adquirido, ou seja, 1.725 tokens. Então, tudo é bem segregado. 115 mil dos tokens que estão sendo comprados, 2.300, que é os 2% de bonds em cima daquele valor de 115 mil, e 1.725, que é 1,5% em cima do valor de 115 mil. Então, isso fica reservado para aquele comprador, vamos dizer aqui o comprador 1, o C1 aqui seria o comprador 1. Por que comprador 1? Porque esse processo, ele pode acontecer para múltiplos compradores. O scroll ele suporta múltiplos compradores de forma simultânea. E cada comprador, o scroll vai reservando os valores correspondentes do total de tokens que o vendedor quer vender. Então, no caso aqui do comprador 1, foi feita a reserva dele, sobrou 855 mil, sobrou 17.700 de bonde, sobrou 13.275 de bondes. E aí entra um outro comprador e faz a nova reserva e libera-se, tem o saldo. Outro comprador, uma nova reserva e tem o saldo. E assim vai, até que o saldo do vendedor se esgota. Ou o saldo do vendedor fica abaixo do mínimo que ele disse que aceita vender. Por exemplo, se entrar vários compradores aqui simultâneos e o saldo do vendedor ficar abaixo de 100 mil, o que vai acontecer é que a plataforma vai retirar a oferta dele da lista. Entendeu? Pode ter vários compradores ali pendentes de pagamento. Tá entendendo? Vários compradores estão ali pendentes de pagamento, mas os tokens já foram reservados, já foram tirados do saldo. Porque se o comprador pagar, aquilo tem que ser entregue, né? Então, entra um comprador, entra outro comprador, saldo abaixo de 100 mil, tira a oferta da lista porque não tem
token suficiente para honrar um próximo trade. Tá entendendo? E aí aguarda-se a conclusão dos trades que já estão abertos. Certo? Então, vários compradores podem entrar ao mesmo tempo, ou pode ser ali sequencial, um compra, depois um outro compra, mas o processo é exatamente o mesmo. Reserva-se o valor comprado, retira-se os bonds equivalentes, retira-se as taxas equivalentes, tem o saldo. Outro comprador vai retirando, tem o saldo. Tá bom? E aí, um dos compradores vai lá e faz o pagamento. Tudo ainda continua reservado, não tem entrega. Não tem entrega porque não foi feita a validação ainda do lado vendedor do pagamento. Então, o comprador faz o pagamento, o vendedor vai validar isso. Opa, recebi o dinheiro, não recebi o dinheiro. Se não recebi, ele não vai liberar os tokens. Ok? E óbvio que se o comprador pagou e o vendedor está agindo de má fé, o comprador pode abrir uma disputa, vai ser feitas as devidas verificações, e se o comprador tiver razão, em cima das evidências validadas, os tokens serão então pela plataforma liberados para o comprador. Nesse momento, somente em caso de disputa, a plataforma tem como liberar esses tokens para um dos lados. Ou ela vai falar, não, comprador, você não tem evidências que comprovam o seu pagamento, cancela-se o trade e os tokens voltam para o saldo do vendedor. Ok? Ou então vai falar, olha, o comprador realmente tem razão, as evidências estão todas aqui, ele realmente pagou, libera-se os tokens para o comprador. Ok? Mas somente em caso de uma disputa, e existe todo um processo para isso, é que a plataforma consegue atuar na disputa e fazer a resolução da disputa enviando os tokens para uma das partes. Ou eles podem até chegar em um acordo e dividir um percentual para um, percentual para outro. Tá ok? Mas dentro do fluxo normal, sem estar dentro de um processo de disputa, ninguém tem acesso àquilo, ninguém consegue retirar os tokens daquele scroll, certo? Bom, então, seguindo aqui, o vendedor fez a validação, constatou que ok, recebi o pagamento, e aí nesse momento ele vai fazer a liberação dos tokens comprados pelo comprador. Então, nesse momento, abre-se a carteira do vendedor e ele vai ali fazer uma confirmação para que o contrato inteligente, então, atue e envie os tokens comprados pelo comprador para a carteira do comprador. Somente nesse momento, o vendedor vai lá e faz essa liberação. E quando ele faz essa liberação, os 115 mil tokens é então enviado para a carteira do comprador. E aí o comprador tem o recebimento desses tokens. Ok? E observe que a partir do momento que o trade é concluído, ele é encerrado lá dentro do contrato inteligente, dentro do scroll, ele é concluído. Ok? E aí fica ali somente o saldo do vendedor para um próximo trade. Agora, observe o seguinte, o que aconteceu com os bonds de 2.300 tokens que estavam aqui? Quando o trade é encerrado, a taxa de comissão é paga, os 115 mil vai para a carteira do comprador e os bonds? Os bonds retornam, observe aqui no 17.700, que esse bond, ele retorna para o saldo do vendedor. Porque não houve disputa. Se não houve disputa, tudo fluiu certinho dentro do fluxo, não tem penalidade nenhuma, esses bonds voltam para o saldo do vendedor. Certo? E assim segue o fluxo. Novos trades, exatamente a mesma coisa. Pagou, tudo certinho, volta para a carteira para o saldo do vendedor. Até que vai chegar um momento em que não tem mais tokens a ser vendidos,
todos foram vendidos. Não tem mais taxa, porque os equivalentes das taxas foram todos consumidos em cada trade, né? Você deve ter observado que você só paga a taxa equivalente ao que está sendo vendido no trade. Se não teve trade, não tem pagamento de taxas também. Mas dentro do fluxo normal, vai chegar um momento em que o saldo zerou. Então, quando o saldo zerou, ou no último trade o saldo dele ficou abaixo de 100 mil, aí a oferta dele também vai ser encerrada. Porque não tem mais tokens para honrar um próximo trade de no mínimo 100 mil. Ok? Então, no final, encerra-se, a oferta é concluída, tudo certinho, e sobrou 20 mil tokens dos bonds. O que vai acontecer é que esses 20 mil tokens, quando a oferta for concluída, os tokens são retornados, aí sim, para a carteira do vendedor. Entendeu? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um processo de scroll é totalmente seguro. Só o vendedor consegue tirar os tokens de volta do scroll com a carteira dele, desde que não tenha um trade aberto. Porque se tem ali um trade aberto em cima daquela oferta, aquele trade tem que ser concluído. O vendedor não consegue encerrar uma oferta se aquela oferta tiver um trade aberto sobre ela. Entendeu? Então, o processo de scroll ele dá uma garantia total para ambos os lados. Porque o comprador não recebe token se não pagar, porque não é ele faz um trade, fala que pagou e os tokens já são liberados para a carteira dele. Não, o vendedor tem que fazer a validação, até porque é o vendedor que vai fazer a liberação com a carteira dele. Ok? Bom, então é isso. O scroll inteligente da plataforma ele é muito mais seguro. Os tokens ficam protegidos até que o pagamento seja confirmado. Compradores, então, sabem que os tokens que ele quer comprar já estão reservados. Quando você vai abrir um trade e você vê uma oferta de 1 milhão de tokens, você já sabe que aquele 1 milhão de tokens ele já está protegido pelo processo de scroll. Não é o vendedor falando que quer vender algo que ele não tem. Não, porque quando ele abre a oferta, o contrato inteligente já vai bloquear aqueles tokens que ele está querendo vender. Então, quando o comprador chega lá no momento de abrir um trade em cima de uma oferta, ele já tem a garantia de que aquele saldo já está protegido. E que se ele pagar, ele vai receber. Entendeu? Óbvio que pode encontrar um vendedor de má fé? Pode. Mas é para isso que existe a disputa. É para isso que existe o processo de resolução de disputa. Bom, então os tokens estão seguros, porque eles ficam bloqueados até a confirmação. A liberação é muito rápida, porque uma vez que o vendedor faz a validação, ele vai abrir a carteira dele ali dentro do processo, né? Vai clicar lá no botão de confirmar pagamento e já vai abrir a carteira dele, ele vai dar um OK e interagir com o contrato inteligente para fazer a liberação dos tokens comprados. É um processo super transparente, porque tudo isso fica registrado na blockchain. O saldo ele fica ali visível em tempo real, basta acessar o hash da blockchain para poder verificar toda a interação dentro do contrato. E é muito flexível, porque os saldos são devolvidos, seja na conclusão de uma oferta, ou seja no cancelamento de uma oferta por parte do vendedor. Então, pessoal, para o vídeo de hoje era isso. É um vídeo realmente curtinho, um processo extremamente importante. Eu espero que tenha deixado vocês um pouco mais seguro com relação ao processo de scroll da plataforma. Agradeço a participação de vocês. Deixem aí no comentário o que vocês acharam desse processo do scroll. Se vocês tiverem dúvida, deixem também no comentário que eu vou olhando e vou respondendo para vocês aí durante o dia a dia, aí, durante a semana. Tá ok? Muito obrigado, pessoal, pela participação. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.